Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo ao nosso culto dominical, à nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar na sua casa neste momento, onde quer que você esteja no seu trabalho. Não importa, o importante é que estamos juntos neste momento para aprendermos a palavra na escola bíblica dominical. Queremos convidar você que está nos acompanhando nesse instante através das redes sociais, compartilhe este link com os seus amigos e familiares, convide-os neste momento para nesta manhã, início de um novo trimestre. Sim, estamos iniciando um novo trimestre com um tema maravilhoso que estaremos apresentando logo mais a você. Mas compartilhe este link aos seus amigos, aos seus familiares e convide-os para estar conosco nesta manhã, adorando ao Senhor e aprendendo a sua santa palavra. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Se você puder encurvar sua cabeça comigo, por gentileza, oremos nesse instante. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a tua palavra, Senhor. Queremos bendizer, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, que nesta manhã o teu doce e o Santo Espírito, Senhor, possa compartilhar a tua palavra aos nossos corações e nos ajudar, Senhor, a praticar todos os princípios que estarão sendo expostos nesta manhã por meio do teu Santo Espírito. Queremos pedir uma bênção toda especial aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando neste momento, que estão em sua casa, que estão no trabalho, que estão muitas vezes, ó Senhor, hospitalizados, mas não perde, Senhor, um culto matinal, não perde a escola bíblica dominical. Neste momento que o teu Espírito esteja visitando, que o teu Espírito esteja, Senhor, acalentando, esteja trazendo, fortalecendo, Senhor, por meio da tua palavra os teus filhos. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir uma benção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a diretoria da igreja, Senhor, a superintendência, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação. Ajuda o evangelista Sonivaldo, toda a equipe, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, abençoando todos os teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor na beleza de sua santidade com os hinos congregacionais e convidamos o evangelista Josadark para louvar ao Senhor nesta manhã. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez adorando a Deus, e este é um dia muito especial, não é? Na primeira lição nós vamos adorar a Deus com o hino 131, de valor em valor. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar, ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer
que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, mais um hino para esta escola abençoada nesta manhã, o hino 232, os bem-aventurados. Bem-aventurados são os de limpos coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam ou jamais poderão discriminadas ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dia, muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado o Salvador e possuo o seu amor, gozarei eternamente muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, e nesse trimestre estaremos estudando a lição com tema geral. O tema geral da lição desse trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a lição desta semana, que estaremos estudando, lição de número 1, tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 5, versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós
por minha causa. A verdade prática nos diz que o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título a estrutura do Sermão do Monte. O segundo, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E terceiro tópico, somos bem-aventurados. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, no capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Vamos, neste momento, fazer esta leitura. Se você estiver com sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se estiver com sua revista, abra aí a sua revista na página de número 4. E se você não tiver nem a Bíblia, nem a revista, não tem problema, você pode acompanhar a leitura a partir da tela que estará sendo apresentada aí, a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12. A leitura nos diz o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e por estarmos iniciando mais um trimestre que com certeza será de grande bênção para a glória do Senhor. Como fomos abençoados no trimestre passado, onde estudamos sobre a Bíblia, esse trimestre nós estaremos estudando sobre o Sermão do Monte. Com certeza Deus tem muitas coisas reservadas para nos ensinar durante este trimestre. Vamos nesse momento orar. Curve sua cabeça se puder e ore comigo neste momento. Pai, em teu nome nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos pedir a tua bênção toda especial em favor, Senhor, de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a colocar em prática, Senhor, tudo quanto temos já lido nesta manhã por meio da tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui na casa de Deus. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã para aprender a sua santa, rica, justa e poderosa palavra. Estar aqui nesse culto, nessa escola bíblica dominical. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o culto que é composto por adoração, em primeiro lugar,
que se faz através dos hinos, dos louvores que são cantados, das nossas orações, mas também se faz presente a nossa adoração através das ofertas, dos dízimos, daquilo que Deus tem colocado na nossa mão para que possamos abençoar também a sua amada igreja. E é pensando nisso que eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, mostrando essa gratidão, essa alegria de servir a Deus também, com as nossas ofertas, com os nossos votos, com os nossos dízimos. Se você abrir a sua Bíblia, você que está em casa, quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Santo Evangelho de Lucas. O Santo Evangelho de Lucas, capítulo número 8 e o versículo de número 2 até o versículo número 3. Acompanhe conosco, abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Logo no finalzinho desse versículo, na última sentença, diz que essas mulheres que foram libertas, que representam aqui os discípulos, representam todo salvo em Cristo Jesus, que foi liberto, que nasceu de novo, elas passaram a adorar a Deus com as suas fazendas, ou seja, com as suas ofertas, com os seus dízimos, com as suas posses. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, se você pode fazer esse trabalho, faça com coração voluntário, faça com amor, faça com dedicação, sabendo que o que você está fazendo é um ato de adoração a Deus. E a Igreja Evangélica aqui em Pernambuco, a Igreja Evangélica em Pernambuco, vem disponibilizando alguns canais para facilitar você que está em casa, você que está trabalhando, você que talvez esteja em outro país, esteja nos ouvindo e nos assistindo nesse momento e que quer dar seu voto, que quer participar desse momento. Então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem disponibilizado uma página na internet, que é justamente o endereço que vai aparecer agora aí na sua tela. O www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar, você vai ser direcionado justamente ao site da igreja e você vai observar que entre várias opções tem uma opção que está representada no botãozinho que diz assim: quero contribuir. Clicando nessa opção, vai aparecer esta tela. E dependendo da natureza da sua oferta, o que é que você pode fazer hoje? Você pode dar seu dízimo, você pode simplesmente dar uma oferta, você pode também contribuir com um sistema de comunicação, você pode também pagar um voto ao Senhor, um voto que você fez, você pode contribuir também para missões. Então essas são algumas das opções que a igreja tem disponibilizado para você. E logo em seguida, após essa tela, você vai perceber que nós temos as contas, algumas contas. Temos o PayPal e o PagSeguro. Principalmente para quem está fora do país, pode se utilizar desses dois recursos. Quem está aqui dentro também do Brasil, com certeza. E temos algumas contas que aparecem aí, que agora vai ficar bem melhor na tela, próxima tela que aparece. Nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Lembrando que todo depósito tem que ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo, nessa tela que você está vendo aí na sua casa, tem o CNPJ da Assembleia de Deus, o 10 632 404 1000 ao contrário e dígito 51. E outro recurso, uma coisa que facilita muito também, é o Pix. E a chave para fazer a transferência é justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Olha o CNPJ, deixa eu repetir para você, 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são alguns canais que a igreja vem disponibilizando para ajudá-lo nesse ato de adoração a Deus, você que quer fazer. Eu sei que estamos falando para várias pessoas que vão fazer isso agora, para outras pessoas que têm uma vontade, um desejo muito grande de fazer, mas não podem. Simplesmente porque não é porque não tem acesso ao recurso, mas é porque está sem os recursos financeiros necessários. Mas, meus queridos,
nós vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus, em primeiro lugar, agradecendo pela vida, pelas bênçãos recebidas, pela graça de poder estar aqui nessa escola dominical. Mas também vamos orar ao Senhor para Jesus aumentar o pão dos seus filhos. Vamos orar também a Deus por você que está desempregado, que está em busca de uma porta de emprego. E deixa eu lhe dizer, Deus abre portas aonde não tem portas. Deus tem vontade, quer te ajudar. Meu querido irmão em Cristo Jesus, Ele é o dono do ouro e da prata. Talvez você não possa fazer hoje, mas amanhã você vai fazer bastante. Vamos orar ao Senhor? Chegue diante de Deus com fé, com alegria, sabendo que Deus escuta, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, a sua oração. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos a Deus. Você que está em casa, nos acompanhe. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, Jesus. Queremos te louvar pela vida, pela oportunidade de respirar, por podermos estarmos aqui junto com os teus filhos, nesse ambiente tão bom, que é a Escola Bíblica Dominical, nesse domingo de manhã. Pai eterno, abençoa teu filho que nesse momento está fazendo esse ato de adoração, adorando também através das ofertas. Tem misericórdia desse que está com a cabeça baixa, talvez com as lágrimas caindo pelo rosto, e pedindo uma porta de emprego. Aumenta o pão dos teus filhos, abre porta de trabalho, faz prodígio, Jesus, faz maravilha. Nós queremos te pedir tudo isso e já te agradecemos porque sabemos que tu escuta a oração do teu povo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, conte conosco. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui em Pernambuco, convida o evangelista Josadak para louvar a Deus com mais um hino, e você vai adorando a Deus e louva a Deus também com a gente. Aleluia, glória a Deus, mais um hino de adoração a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 126, Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor.
e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Queridos irmãos e amigos, estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. E esse trimestre, segundo trimestre do ano de 2022, nós estaremos estudando sobre os valores do reino de Deus, que é o tema geral da nossa lição. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E o tema da nossa lição de hoje é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Vamos ler novamente o nosso textuário. Está em Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A verdade prática nos diz que o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A lição desta semana, queridos irmãos, estamos iniciando um trimestre que vai falar sobre o reino de Deus. Em especial, dentro deste reino, vai estar falando sobre a ética do reino, porque estamos tratando sobre o tema da nossa lição, que é os valores do reino de Deus. Estaremos tratando sobre a ética do reino. E quando falamos sobre o reino de Deus, estamos tratando de um tema que está relacionado não só à teologia do Novo Testamento, mas em especial estaremos aprendendo durante este trimestre sobre ética cristã, uma vez que o texto que estaremos estudando, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, que é onde está o grande sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e também em Lucas, no capítulo 6 de Lucas, versículos 17 ao 49. Então, Lucas traz uma síntese desse Sermão do Monte e Mateus ele traz o Sermão do Monte de maneira mais pormenorizada, de maneira mais detalhada. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: o tema desse trimestre é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. É interessante observar, queridos irmãos, que esse trimestre nós estaremos estudando sobre a ética do reino, como nós já aqui falamos. Vamos trazer uma visão panorâmica sobre tudo que irá ser tratado durante este trimestre. Na lição 1 de hoje, falar sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Na lição de número 2, nós estaremos estudando sobre sal da terra, luz do mundo. Na lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 5, o casamento é para sempre. Lição 6, expressando palavras honestas. Lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, sendo verdadeiros. Lição 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição 10, nossa segurança vem de Deus.
Lição 11, sendo cautelosos nas opiniões. Lição 12, a bondade de Deus em nos atender. E lição 13, a verdadeira identidade do cristão. Então, com certeza, esse trimestre vai ser um trimestre de muito aprendizado. Estaremos aprendendo sobre a ética do reino. No sentido geral, Deus é Senhor de todo o universo, Ele criou todo o universo, Ele é Senhor e Rei sobre tudo e sobre todos. No sentido mais específico, Ele é Rei sobre a igreja, né? O próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja não é o reino de Deus, a igreja é o súdito, são os súditos do reino, participa do reino, mas não é o reino de Deus. Então nós estaremos aprendendo nesse trimestre as questões particulares sobre a ética deste reino. Qual a ética que orienta este reino? E no próprio, na introdução de nossa lição, o autor ele já colocou 2 grandes pilares onde estão sustentados todos os ensinamentos de Jesus, que é uma síntese de toda a lei do Antigo Testamento, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E é dentro desta dinâmica que todo o Sermão do Monte ele vai ser desenvolvido dentro de uma relação com Deus e ensinamentos relacionados com o próximo, o amor ao próximo. Agora, é importante destacar de que o Sermão do Monte, em nenhum momento, é a explanação da ética ou a explanação dos 10 mandamentos do Novo Testamento. Algumas pessoas chegam até a argumentar e dizer: não, o Sermão do Monte é a mesma coisa que os 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20. Não, ao contrário. O Sermão do Monte transcende a lei, embora ela trabalhe dentro dos 2 pilares que estão sustentados a lei do Antigo Testamento, que é amor a Deus e amor ao próximo. Isso no próprio ensinamento de Jesus, quando Jesus foi perguntado pelo mestre da síntese da lei, e aí ele falou do amor a Deus e do amor ao próximo, que são 2 grandes pilares. Embora trate desses 2 grandes pilares o Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte não é uma explanação da lei do Antigo Testamento, porque ele transcende, né, o Antigo Testamento em seu valor, em sua extensão e em sua abrangência. Por outro lado, também o Sermão do Monte não é um conjunto de regras que vai ser aplicada apenas ao momento do milênio, que nós estaremos comentando hoje. Não. Porque alguns defendem que o milênio, quando o governo de Cristo for instaurado, então a ética do reino ela vai ser vivenciada, e algumas pessoas, por acreditarem desta forma, dizem que o Sermão do Monte só vai ser possível ser praticado no momento da implantação do milênio. Não, essa doutrina ela é equivocada, porque nós veremos a quem se destina o Sermão do Monte. O Sermão do Monte também não é o fundamento para o chamado evangelho social, né, que ao longo aí dos séculos vem se instaurando, né, de décadas, melhor dizendo, vem se instaurando com uma interpretação sociológica da Bíblia, onde a Bíblia, para eles, a partir do Sermão do Monte, eles utilizam como fundamento para estabelecer uma plataforma de justiça social, de bens materiais, de invasão de terras, de apropriação de bens, todo o evangelho social baseado exclusivamente na benesse de bens materiais e ofuscando os valores eternos e, acima de tudo, a salvação. Para eles, a salvação é justamente a partir da implantação da justiça social no mundo. Em nenhum momento o Sermão do Monte dá base para esse tipo de ensino. O Sermão do Monte não é a explanação da lei do Antigo Testamento, ela transcende.
O Sermão do Monte em nenhum momento diz respeito a um evangelho social. E o Sermão do Monte não é um sermão, não é um conjunto de ética ou de princípios éticos que só poderão ser vivenciados no milênio. Todas essas três interpretações são equivocadas e nós veremos na lição de hoje que o Sermão do Monte é, sim, um conjunto de princípios éticos que devem ser praticados, devem ser vivenciados por todos aqueles que são súditos do reino. Mas você pode perguntar, pastor, quem são os súditos do reino? São aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, olha a experiência espiritual, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O próprio apóstolo Paulo, ele nos diz em Colossenses, lá no capítulo 1, ele vai dizer que ele, Jesus, nos libertou do império do mal e nos transportou para o reino, olha aí a palavra reino, reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão pelos nossos pecados. Ou seja, somos súditos do reino porque passamos pelo processo do novo nascimento. Estamos em Cristo e agora em Cristo, Paulo diz, nova criatura é. Há um novo código de ética, há uma nova cosmovisão, há uma nova forma de viver, há um novo modo de vida. E o modo de vida, e qual é o novo modo de vida? É o modo de vida agora proposto pelo Rei, proposto pelo reino de Deus, que aqui chamamos de ética do reino, ou lei do Espírito, ou novidade de vida, ou andar no Espírito. Todos estes termos são termos similares, são termos sinônimos que traduzem a mesma coisa. Ou seja, como cristãos, nós vivemos agora uma nova cultura, a cultura do céu. Então, queridos irmãos, o tópico de número 1, eu queria que colocasse na tela aí, que vai falar sobre a estrutura do Sermão do Monte. E o primeiro subtópico diz, por que Sermão do Monte? A lição nos diz, a introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Então, é chamado de Sermão do Monte porque foi justamente nesse contexto do monte onde Jesus se assenta com os seus discípulos para ensinar. Isso pode ser visto em Mateus no capítulo 5 e versículo 1 diz, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos, abriu a boca e os ensinava dizendo. Então ele é chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha por conta da geografia de onde foi enunciado esse sermão. Nós chamamos esse sermão de o código de ética divino, ou como já falamos aqui, a lei do Espírito, ou andar no Espírito, novidade de vida. Todos os termos são termos sinônimos que traduzem justamente essa nova forma de viver, a nova forma de se conduzir agora em Cristo Jesus, porque passamos pelo processo do novo nascimento. No subtópico 2 do ponto 1 diz assim, a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, versículos 4 ao 16.
O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 primeiros cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. E aí ele cita Emanuel, Mateus 1:23, nascimento em Belém, 2:6, o chamado do Egito, 2:15, o choro de Raquel, 2:18 de Mateus, chamado de Nazareno, 2:23, João Batista, uma voz no deserto, 3:3, e uma grande luz, 4:14-16. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, Mateus 5:3-12, sal e luz, Mateus 5:13-16, Jesus é o cumprimento da lei, Mateus 5:17-48, e os atos de justiça, Mateus 6:1-18, as declarações de sabedoria, Mateus 6:19, até capítulo 7, versículo 27. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar as pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Em outras palavras, o que o autor ele quis traduzir é o seguinte: o discurso do reino é enunciado em Mateus 5 ao 7, mas a apresentação do rei é enunciada a partir do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. O rei é apresentado, e este rei que é apresentado traz o reino. E este reino que este rei apresenta tem o seu código de ética. Assim como todo reino tem uma abrangência geográfica, possui um rei, possui um conjunto de leis, possuem súditos que têm que se submeter a este conjunto de leis. Assim é o reino de Deus. Mateus apresenta Jesus como o Messias a partir já da sua genealogia. Apresenta Jesus como o Messias, vai o apresentando como o rei de Israel. Na verdade é o objetivo pelo qual o livro de Mateus ele foi escrito, né? Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. E depois de apresentar Jesus como um rei dos judeus, como cumprimento das profecias, ele mostra Jesus, o rei, sentado no monte, anunciando a ética do reino. E ao anunciar a ética do reino, este rei, ele traz exposições acerca do reino de Deus. O que de fato, ou para quem de fato este conjunto de ética ele alcança? A quem se destina o Sermão do Monte? O tópico 1, subtópico 3 da nossa lição, observe, por gentileza, colocar aí na tela. A pergunta é a seguinte: a quem se destina o Sermão do Monte? E o autor diz o seguinte: os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam uma verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 20. Vamos ler rapidamente esta passagem? Lucas, se você tiver com a Bíblia aí, por gentileza, abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 6, versículo 20, nos diz o seguinte: e levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia, ou seja, o Sermão do Monte é dirigido primeiro aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Veja Mateus, abra a sua Bíblia, Mateus no capítulo 7, Mateus no capítulo 7, versículo 28. Mateus capítulo 7, versículo 28. Nos diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua
doutrina. A quem se destina o Sermão do Monte? Primeiro, Lucas diz, se destinou aos seus discípulos, e segundo, Mateus vai dizer, se destinou à multidão. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Quando nos deparamos com o Sermão do Monte, queridos irmãos, algumas pessoas podem até dizer, olha, este princípio ético enunciado pelo Sermão do Monte é uma exigência que é impossível que o homem natural consiga se adequar. De fato, o homem natural não consegue se adequar a nenhum mandamento. Até porque, como já aprendemos na lição passada, quando estudamos sobre a lei e os evangelhos revelam a Cristo e aprendemos um pouco sobre o objetivo da lei, que a lei não tinha como finalidade salvar ninguém, embora o judeu no Antigo Testamento, o hebreu achasse que por se submeter aos princípios da lei ele pudesse ser salvo, e Paulo vai desconstruir esta ideia no livro de Gálatas, no evangelho, na sua carta aos Romanos. Paulo vai desconstruir esta ideia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por natureza, Paulo diz em Efésios no capítulo 2, por natureza nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, distante de Deus por conta dos nossos pecados. Então, o homem natural é impossível se submeter a este código de ética do reino, porque este código de ética ele deve ser vivenciado exclusivamente pelos súditos do reino. E estes súditos passam a adentrar a este reino a partir do novo nascimento, como nós já citamos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E agora, passando pelo processo do novo nascimento, nós também aprendemos na lição passada, nós recebemos o seu Santo Espírito em nossa vida, recebemos uma nova natureza. Paulo diz isso em Efésios no capítulo 2, ele vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deus nos compartilhou saúde espiritual, vida espiritual ao nosso espírito quando nós nos arrependemos e confessamos ao seu Filho como único e suficiente Salvador. E ao recebermos uma nova natureza no processo da regeneração, Paulo vai dizer em Romanos 8 que passamos a ter o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser recebido por nós como penhor, como garantia. E não só como garantia, mas também, Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E é exclusivamente por essa nova condição, pela nova natureza e pela habitação do Espírito Santo em nossa vida, é que pela graça e misericórdia de Deus conseguimos nos adequar a este princípio, a este código de ética do reino de Deus, do Sermão do Monte. É por isso que ele é destinado exclusivamente àqueles que nasceram de novo. E vale destacar de que o Sermão do Monte não é um código de éticas no qual nós devemos observar para sermos salvos. Ao contrário, nós observamos porque já somos salvos. Nós já participamos do reino, somos súditos do reino, e porque somos súditos do reino, é por isso que vivemos a ética do reino. Não procuramos vivenciar a ética do reino para sermos salvos, senão estaremos caindo no grande erro da meritocracia de procurar fazer obras para ser salvo. Não, nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque já somos salvos. As obras são resultantes da nossa fé em Cristo Jesus. São resultantes de um novo relacionamento,
são resultantes de uma nova natureza. Isso flui naturalmente dentro de cada um de nós, porque o Espírito Santo já faz parte da nossa vida. A nova natureza está dentro de nós. E é claro, mesmo com a nova natureza em Cristo Jesus, a antiga natureza ainda está lá dentro. E por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, se você está com sua Bíblia neste momento, abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, veja que o apóstolo Paulo nos diz: porque o fato de termos nascido de novo, termos passado pelo processo da regeneração, não anula em nenhum momento a nossa antiga natureza, não mata a nossa natureza. A nossa natureza há de ser expurgada, há de ser aniquilada de maneira definitiva só no dia do arrebatamento, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 em diante, quando recebermos um corpo, ou quando receberemos, melhor dizendo, um corpo revestido de incorruptibilidade. Mas enquanto isso, nós estamos travando uma guerra diária. Veja a guerra diária que nós travamos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja que ele continua dizendo: porque a carne cobiça contra o espírito. Vale destacar aqui que carne não é este corpo físico, né? A palavra carne aqui, o sentido teológico da palavra carne é natureza humana, natureza decaída. Este corpo físico é apenas um instrumento através do qual a alma e o espírito se instrumentaliza. Mas esta carne aqui, né, esse corpo físico que a Bíblia algumas vezes chama de soma, em nada tem a ver com aquilo que está sendo descrito aqui pelo apóstolo Paulo. Que ele está falando que a carne aqui fala da natureza decaída, da nossa natureza humana. Aí ele diz: porque a carne, ou seja, a natureza humana decaída, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais debaixo da lei. Ou seja, mesmo sendo nascido de novo, mesmo sendo súdito do reino, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo batizado no Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, mas Paulo diz: a antiga natureza continua aí dentro. E se nós não tomarmos cuidado, a antiga natureza ela volta a reinar de novo. Precisamos ter em mente, queridos irmãos, de que como súditos do reino, há um novo código de ética do reino que precisamos vivenciar. E por nossos próprios esforços não alcançaremos, senão com a ajuda do Espírito Santo e a sua imensa misericórdia sobre cada um de nós. Então precisamos entender que a cada dia precisamos colocar a nossa vida sobre o controle do Espírito. Precisamos a cada dia mortificar essa antiga natureza. Aí você pergunta: pastor, mas como eu posso mortificar essa natureza se esta natureza está dentro de mim? Se eu acordo com ela, se eu durmo com ela, para onde é que eu vou? Para onde quer que eu vá, eu vou com ela comigo. Como é que eu posso mortificar? Então existem atividades, exercícios espirituais que nos permitem mortificar esta carne. Orar, ler a Bíblia, jejumar, preencher a nossa mente, como Paulo diz lá em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso estejam ocupadas as vossas mentes. A nossa mente deve estar ocupada com as coisas de Deus.
A nossa mente deve estar ocupada com as coisas do reino. A nossa mente deve estar ocupada com tudo aquilo que glorifica a Deus. Que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Ele vai nos dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida deve ser uma vida de eterno louvor ao Senhor, porque nós somos súditos do reino. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino não é daqui. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, diz: Pai, eu peço não que os tire do mundo, mas os livre do mal. Porque enfrentamos diariamente esta guerra. Somos súditos do reino de Deus, mas há um outro reino, o reino das trevas, que fazem oposição ao reino de Deus. Além do nosso inimigo natural, que é a natureza decaída que há dentro de nós, há o reino das trevas, do qual nós fomos libertos. Paulo diz: Ele nos libertou do império do mal e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós participamos do reino do Filho do seu amor. E fomos livres do império do mal e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, não para vivermos uma vida de devassidão, não para vivermos uma vida segundo a nossa natureza, mas fomos livres exclusivamente para viver uma vida de santidade, para viver uma vida na presença de Deus, para viver uma vida fazendo a vontade de Deus. Esta sim é a verdadeira liberdade. A liberdade que Deus nos dá para o servir de livre e espontânea vontade. Quem faz a sua vontade e vive de acordo com a sua vontade não é livre, é escravo do pecado. Vive escravo do pecado, escravo da sua vontade, escravo dos seus desejos, escravo da sua própria mente e do seu coração. Mas quando fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus, e fomos regenerados e nos tornamos súditos do reino, nos tornamos livres. Livres para quê, pastor? Livres para adorar a Deus, livres para servi-lo na beleza de sua santidade. Não porque tenhamos força, não porque sejamos melhores, mas porque o processo do novo nascimento nos deu uma garantia ainda melhor e maior, que é o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, como Paulo diz em Romanos 8, nos assiste em nossas fraquezas. Se você, meu irmão, meu amigo, nesta manhã está nos acompanhando e dizer: mas eu tenho feito tanto esforço, feito tanto esforço e não tenho conseguido vencer o pecado. Eu quero dizer, meu irmão, talvez você não tenha conseguido vencer, é porque você está tentando vencer com suas próprias forças. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 26, porque Ele nos assiste em nossas fraquezas. Você tem o Espírito Santo dentro de você, chame-o, peça ajuda do Espírito Santo, ore. Mas pastor, eu não tenho vontade. Ore sem vontade. Ore sem vontade, para dar vontade de orar, para que quando você tiver vontade de orar, você ore com vontade. A nossa vida não deve estar baseada naquilo que eu sinto, na minha sensação, na minha percepção, não. A lição desse trimestre vem nos mostrar que a vida cristã é baseada em princípios e não em sentimentos. Se você sabe que orar é um dever de todo cristão e é uma questão de sobrevivência, porque Paulo diz aos Tessalonicenses 5:27, orai sem cessar. Se orar é tão importante que Paulo diz orai sem cessar, e você não tem vontade de orar, ore sem vontade, porque a sua natureza decaída nunca vai lhe chamar para uma oração.
A sua natureza decaída sempre vai lhe chamar para fazer qualquer outra coisa, menos as coisas do reino de Deus. Então, ore sem vontade, para que dê vontade, para que com vontade você ore, para orar com muito mais vontade de orar. O tópico de número 2 da nossa lição nos diz o seguinte: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Subtópico 1 diz: o que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Esta expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, as palavras de nosso Senhor, Mateus 5, 1 a 11, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Voltemos aqui. Observe, queridos irmãos, algumas pessoas pegam essas bem-aventuranças e de maneira até superficial diz: olha, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, como se todas as pessoas que choram fossem bem-aventuradas, como se todas as pessoas que sofrem fossem bem-aventuradas, como todas as pessoas que são misericordiosas fossem bem-aventuradas. Não, o texto não se dirige a situações genéricas. O texto se dirige justamente aos súditos do reino, aqueles que vivem na dependência de Deus, aqueles que têm Deus como seu relacionamento, como a prioridade em sua vida. Em nenhum momento esse texto do Sermão do Monte se aplica às situações genéricas, como por exemplo, bem-aventurados os que choram, como se todas as pessoas que choram fossem bem-aventuradas. Não, o texto não está falando disso. Bem-aventurados os misericordiosos, como se todas as pessoas que fossem misericordiosas fossem bem-aventuradas. Porque aí o fato não está no que chora, o fato não está na misericórdia que se exerce, porque se pode exercer misericórdia em situações ilícitas, se pode chorar em situações ilícitas, ok? Se pode sofrer por sofrimentos buscados e procurados. Então não é no contexto só do sofrimento, só do choro, só da misericórdia, só da pacificação que esse princípio se aplica, não. O contexto mostra que está relacionado aos filhos do reino, ou aos súditos do reino, ou seja, todos aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, e não todos aqueles que sofrem, todos os que têm misericórdia, ou todos aqueles que são pacificadores. Em nenhum momento o texto se aplica a essa situação de maneira generalizada. O subtópico 2 do tópico 2 diz assim: o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do seu reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos 4, 26 a 29. De modo que podemos falar a respeito do reino presente, Mateus 5, 3, 12, 28 e 19, 14, e de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão na Bíblia. Volta aqui. Ok, então quando falamos no reino, a palavra reino de Deus, ela tem uma abrangência de significado muito grande, né? É uma palavra polissêmica, que ela, dependendo do contexto, ela vai se relacionar a uma situação ou outra. Então o autor ele trabalha aqui pelo menos 4 conceitos
que está relacionado à palavra reino de Deus, ou Basileia Tuteu, ou reino de Deus. Então, o primeiro conceito, alternativa A, por gentileza, coloca a tela, diz o seguinte: o reino no coração. O reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 17. Você está com a Bíblia em casa aí. Se você não estiver com a Bíblia aberta, não estiver próxima de você, não tem problema. Anote aí esta referência para que você possa posteriormente fazer esta leitura. Lucas capítulo 17, no versículo 20 e 21, diz o seguinte: e interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, conceito de reino de Deus no sentido de que está dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Segundo, o reino de Deus também é a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande rei. Marcos capítulo 10, abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 10, vamos ler estas referências, já que estamos tratando de conceitos sobre o reino de Deus. É importante que fundamentemos cada fala que estamos aqui afirmando. Marcos capítulo 10, versículo 25 diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Então está sendo apresentado o reino de Deus como a chegada do reino como salvação. E é importante que isso seja pontuado, porque no contexto do Novo Testamento, na expectativa judaica, o reino de Deus seria um reino material, um reino físico, onde um rei Messias haveria de reinar sobre Israel e instaurar o seu reino. E o mestre Jesus, nesse texto que nós lemos em Marcos, no capítulo 10, versículo 25 a 26, mostra que o reino de Deus é a salvação que está sendo manifestada. É claro que quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus não está, em primeiro lugar, não está condenando a riqueza. Jesus não está dizendo que todo rico está perdido, não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala aí de agulha, a agulha está falando no sentido literal mesmo, é uma agulha pequenininha mesmo, uma agulha de costurar mesmo, e camelo é camelo literal mesmo. O que Jesus está usando aí é um exagero de expressão que nós chamamos de hipérbole. Ele está usando um exagero de expressão para dizer que aquele que tem o seu coração nas riquezas, de fato é impossível ele herdar o reino de Deus, não porque Deus o proíba de acessar o reino, mas porque seu coração está ligado à riqueza, o seu bem é a riqueza, o seu Deus é a riqueza. Por isso ele não vai sentir necessidade de salvação, nem vai procurar se arrepender, nem vai buscar a Deus, uma vez que o seu coração está depositado exclusivamente na riqueza. Então, na expectativa judaica do reino, o reino seria um reino físico, um reino material. Jesus apresenta o reino agora como uma manifestação da salvação. No ponto C, ainda do subtópico 2, do ponto 2, fala sobre a expressão do reino de Deus, a igreja como a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Abra a sua Bíblia aí, se estiver com a Bíblia, Mateus no capítulo 17.
Mateus capítulo 16, versículos 17 ao 19. Veja o que o Senhor nos diz. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a igreja aqui, o contexto de reino de Deus aqui, está sendo aplicado à igreja. Não é que a igreja é o reino de Deus. Na igreja, de fato, a igreja está no contexto de participantes do reino, ou súditos do reino, mas a igreja não é o reino de Deus. E por fim, a letra D, volta aqui na tela, coloca a tela por gentileza. A letra D diz o seguinte: toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e 21, versículo 1. Vamos ler esses textos rapidamente. Nosso tempo está passando, mas nós não podemos deixar de fazer a leitura desses textos, uma vez que está tratando conceitualmente da expressão reino de Deus. Então, Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está falando da regeneração, não só da natureza humana, o apóstolo Paulo trata aí, mas também está falando da regeneração da própria criação. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, veja o que João nos diz. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Está falando do milênio. E ainda Apocalipse capítulo 21, versículo 1, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, nós temos o conceito de reino no coração, a chegada do reino como salvação, a igreja como expressão do reino, e toda a criação e a volta do Senhor como o reino de Deus. O reino de Deus é presente, mas também será futuro. Deus reina sobre toda a terra, porque Ele é Senhor sobre toda a terra. Deus reina sobre a igreja, porque Ele é Senhor da igreja, porque o reino de Deus começa em nosso coração. Nós já falamos aqui, na própria oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o reino de Deus também é futuro, é o escatom, é escatológico, é o reino que será no milênio, que nós já lemos aqui também. Cristo virá implementar o seu reino durante 1000 anos, e o seu reino também é o reino eterno, como foi dito aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Nós participamos do reino, mas participaremos do reino. Nós somos súditos do reino, mas estaremos e seremos súditos do reino futuro, do reino onde nós estaremos participando do novo céu e da nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Subtópico 3, rapidamente, nosso tempo já está indo embora. Do ponto 2, os súditos do reino. Diz que a primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino. Primeiro, quebrantamento. Segundo, choro. Terceiro, mansidão. Quarto, retidão. Retidão, justiça. Quinto, misericórdia. Sexto, pureza. Sétimo, purificação. E oitavo, perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã. Sem ela, não podemos participar do reino divino.
Vale destacar de que pelo fato de sermos participantes do reino, não quer dizer necessariamente de que automaticamente nós estaremos cumprindo todos esses códigos de ética do reino. Vale destacar de que o apóstolo Paulo enfaticamente, você pode ler depois lá Romanos no capítulo 6, o apóstolo Paulo faz uma grande exposição ali, mostrando aos crentes de Roma, de que mesmo eles tendo nascido de novo, mesmo eles tendo sido batizados, mesmo eles tendo o Espírito Santo, mas é possível sim que mesmo tendo tido uma nova experiência com Deus, é possível que pelo exercício do livre-arbítrio o indivíduo, ele abra mão dessa ética do reino para viver a ética do pecado, se é que podemos chamar de ética. Então, o fato de estarmos dentro do reino, sermos súditos do reino, participando do processo do novo nascimento, não quer dizer necessariamente que estamos cumprindo a ética do reino. Isso passa pelo exercício da nossa vontade. Precisamos sim buscar a presença de Deus, precisamos viver uma vida de santificação, porque o mesmo Deus que na oração sacerdotal diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é o mesmo Deus que diz: sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Devemos viver uma vida de santidade, devemos viver uma vida na presença de Deus, anulando a nossa antiga natureza, para que a nova natureza que foi nos dada como súditos do reino possa prevalecer em nossa vida para a glória de Deus. E queridos irmãos, já caminhando para o final, terceiro tópico, fala: somos bem-aventurados. Subtópico 1 do ponto 3 diz: a beatitude da vida na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade, do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isto ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitude que mostram coerência com a ética do reino: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Então nós somos lembrados de que uma vez em Cristo precisamos nos manter na presença de Deus, vivendo a sua ética, vivendo os seus princípios. Subtópico 2 diz: a prova que o cristão é bem-aventurado, o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, domina o eu carnal e vive em Cristo, que entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. E queridos irmãos, para concluir a nossa lição nesta manhã, a conclusão nos diz o seguinte: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte um norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Em outras palavras, o objetivo do Sermão do Monte não é desenvolver nenhum estudo teológico profundo ao ponto de atender apenas aos anseios intelectuais de algumas pessoas. O Sermão do Monte, neste trimestre, vem nos desafiar a viver uma vida de coerência ética, vem nos desafiar a seguir aquele conselho de Tiago, quando ele diz: assim falai e assim procedei. O Sermão do Monte vem nos desafiar, vem nos mostrar, vem peneirar, vem aferir durante este trimestre a nossa relação com Deus, a nossa coerência ética e até onde
como súditos do reino, estamos dispostos a seguir as orientações do nosso mestre, a seguir o código de ética definido pelo nosso mestre, por todos aqueles que participam do reino. E queridos irmãos, que Deus nesse trimestre nos ajude a fazer uma reavaliação da nossa vida e possamos, a partir do Sermão do Monte, avaliar todos os aspectos da nossa vida. Que tipo de cristão nós estamos sendo? De fato, estamos vivendo a ética do reino de Deus? Estamos sendo verdadeiros cidadãos, súditos do reino? Que Deus nos ajude durante este trimestre a refletirmos sobre essas verdades. Queridos irmãos, o tempo já foi embora, já deixando saudade, mas não se preocupe, na próxima semana estaremos juntos novamente estudando a palavra do Senhor, e a lição da próxima semana é a lição de número 2, que tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. Com certeza o Espírito Santo de Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus este culto maravilhoso, essa escola bíblica dominical. Se você puder curvar a sua cabeça, curve nesse momento. Se não, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que nos concede de podermos iniciar mais um trimestre para a glória e honra do teu nome. Queremos pedir a tua bênção toda especial em favor deste trimestre, Senhor. Que pelo teu Santo Espírito esteja nos iluminando pela tua palavra, Senhor, abrindo nossa mente, nos fazendo compreender as tuas verdades reveladas, ó Senhor. E não só compreendermos a tua vontade para as nossas vidas, mas vem nos ajudar a viver uma ética coerente, Senhor, com a ética do reino. Nos ajuda a sermos mais crentes. Nos ajudas a sermos mais filhos, Senhor. Nos ajuda a sermos verdadeiros súditos do teu reino, porque nos deste esse privilégio pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Que a presença do teu Espírito esteja visitando a cada um, Senhor. Nos dá, Senhor, um dia abençoado para a glória e louvor do teu nome. A toda a programação que se segue pela Rede Brasil, ajuda, Senhor, usa cada um dos teus filhos que irá testemunhar, que irá cantar, que irá ministrar a tua palavra, e que tudo ocorra para a glória e louvor do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Abençoa o nosso pastor presidente, toda a diretoria da igreja. Continua abençoando para a glória e louvor do teu nome, a todos os dirigentes de EBDs, Senhor, todo o corpo discente e docente. Que as tuas mãos poderosas continuem estendidas sobre os teus filhos neste novo trimestre, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para tudo sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos indo embora, concluindo aqui o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, mas não tem problema, no próximo domingo, nesse mesmo horário, nós convidamos você e toda a sua família para estar conosco, aprendendo mais uma vez sobre uma lição maravilhosa que estaremos estudando na próxima semana, Sal da Terra, Luz do Mundo. Se você não tem a revista, adquira a revista da Escola Bíblica Dominical, para que possamos juntos seguir o roteiro direitinho para a glória do Senhor e possamos estar nos edificando toda manhã, no dia do Senhor, no domingo, aprendendo a sua palavra. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.